boa noite. Então, na nossa disciplina de controladoria e prestação de contas, hoje a nossa aula 3, nós vamos falar um pouco sobre o controle interno. E antes de iniciarmos a nossa aula, aqui temos informações institucionais relativas à prova, ao período da disciplina, a média, como será calculada a média e como serão as aulas, para que vocês possam ter conhecimento desses elementos institucionais. Aí nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma pequena revisão da aula 1. Então, na aula 1, nós apresentamos a vocês noções de controladoria e lá nós especificamos o conceito de controladoria, os objetivos, a missão e a função da controladoria. Então, nós podemos dizer, de forma resumida, que a controladoria é um órgão que possui princípios, procedimentos e métodos próprios para que ela possa controlar a gestão econômica, orçamentária e financeira das entidades. Na área privada, esse departamento contribui para medir o resultado da organização. E na área pública, esse departamento auxilia para que o gestor seja o mais eficaz possível na realização das suas atividades. Então, na área pública, a controladoria vai avaliar as metas, os programas, dizendo se os mesmos estão sendo realizados de forma eficiente e eficaz. Ela vai avaliar os resultados da administração direta e indireta, ela vai comprovar a legalidade dessas ações, vai analisar como que os recursos foram aplicados, vai controlar o seu ativo, passivo, receitas e despesa e, ao mesmo tempo, apoiar o controle interno a realizar a sua missão, a sua função. Então, quais são as funções da controladoria? Na área privada, vai planejar, executar, coordenar a execução, acompanhar, avaliar, supervisionar, auditar, elaborar relatórios e auxiliar na implantação de sistemas. E na área pública, ela vai aperfeiçoar, fiscalizar e avaliar a contabilidade, a auditoria, os programas, os planejamentos e a programação financeira, com o intuito de combater a corrupção e também com o intuito de prestar conta de todos os resultados obtidos por aquela gestão. Isso tudo é feito com o fim de atender às normas, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao planejamento, à transparência, controle e responsabilização. Portanto, nós podemos dizer que a missão da controladoria é dizer, na área privada, se ela obteve o seu resultado principal, que é o lucro. E na área pública, dizer se o serviço público realizado foi de qualidade ou não. Na aula 2, nós falamos um pouco sobre o ambiente da controladoria. E aí, quando a gente fala desse ambiente, desse departamento chamado controladoria, nós temos que identificar os controles que foram implementados nesse departamento, considerando que esses controles, para eles serem implementados e realizados de forma satisfatória, é necessário que a organização gere as informações. Então, o controle, ele só vai ser realizado quando informações estiverem disponíveis para os gestores ou para o departamento denominado controladoria. E esse controle vai depender, esse controle e essas informações, eles são dependentes dos sistemas de informações que a organização possui, como exemplo, o sistema contábil, o sistema fiscal, o sistema de custo, o sistema patrimonial e o controle interno. E além dele ser dependente desse sistema, ele também depende do modelo de gestão adotado pela instituição. E esse modelo de gestão, que são os valores e as crenças da administração, ele está pautado nos procedimentos que são executados, para verificar se os planejamentos foram executados e se o controle consegue identificar se a execução aconteceu de maneira que atendesse os objetivos ou não. E hoje nós vamos trabalhar o controle interno.
E antes, nós devemos identificar o que é controle. Então, o controle é uma das funções da administração que visa o quê? Garantir que todas as atividades sejam executadas de acordo com o que está sendo planejado. E para garantir que, se houver erros, que eles possam ser sanados. Então, a função do controle é esse: garantir que tudo seja executado de acordo com as metas estabelecidas. Então, o objetivo do controle é proteger os interesses de quem está sendo administrado, no caso da população, né, ou no caso dos investidores, vamos dizer assim, da área privada. Então, o objetivo é proteger esses interesses. Por quê? Para evitar que colaboradores da organização realize atos que não estão de acordo com a legislação, com as normas. E o outro objetivo do controle é garantir que o que está sendo executado seja executado de acordo com os princípios previstos lá na Constituição Federal. E esse controle ele pode ser classificado. Quanto ao órgão, quem é que vai exercer o controle? É o órgão administrativo, a própria organização, é o legislativo, é o judiciário. Em que momento esse controle vai ser realizado? Antes, durante ou depois? E qual a localização do responsável por esse controle? Ele está dentro da organização ou ele está fora da organização? Então, a gente tem que saber quem vai exercer o controle, quando, em que momento esse controle vai ser exercido e quem é que vai fazer. Quando, quem e onde e por quem esse controle será exercido. Na realidade, e aí nós temos que considerando esses tipos, essa classificação de controle, observando apenas o controle administrativo, nós podemos dizer que esse controle pode ser feito por órgãos que estão dentro da empresa, por órgãos que estão fora da empresa, pelo controle social, que é a comunidade, ou pelo controle do judiciário. Nesse sentido, nós podemos dizer que a qualidade do controle implantado em qualquer organização vai depender da postura ética dos agentes públicos, ou no caso da administração pública, ou da postura ética dos colaboradores na iniciativa privada. E em relação ao controle interno? Então, o controle interno é uma seção, né, dentro de uma organização que possui um conjunto de medidas que foram implementadas na instituição com o intuito de proteger o seu patrimônio, com o intuito de proteger os seus bens, com o intuito de proteger os direitos que ela tem a receber e com o intuito de garantir que as dívidas contraídas sejam reais. Então, ele protege os ativos, porque os dados contábeis que registraram, que possibilitou o registro desses ativos, geram informações que são confiáveis e que vão auxiliar a administração a buscar, então, a sua excelência na gestão do órgão público. Então, o controle interno é o quê, de forma resumida? É um conjunto de medidas que são implementadas dentro de uma organização para que o seu patrimônio possa estar protegido. E o patrimônio estando protegido, a organização poderá alcançar as metas que ele estabeleceu para si. De forma detalhada, quais são os objetivos do controle interno? Primeiro, dizer se tudo está sendo realizado de acordo com as normas, assegurar que todas as informações apresentadas, elas são exatas, confiáveis, verdadeiras e foram apresentadas no momento correto. Ela evita os erros e os desperdícios, ela propicia informações oportunas, ela salvaguarda, ela reserva, ela protege os ativos financeiros e físicos, ela possibilita a implantação de programas, de atividades
com o intuito da organização alcançar a sua eficácia e a sua eficiência, utilizando da melhor maneira possível os seus recursos. E ela garante que as atividades realizadas estão de acordo com as diretrizes, planos e normas estabelecidas pela organização. Portanto, nós podemos falar que as finalidades do controle interno é avaliar o cumprimento das metas que foram previstas no plano plurianual, avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos, comprovar que as atividades estão sendo realizadas de acordo com as leis, avaliar os resultados para dizer se esses resultados foram eficientes e eficazes, considerando a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e de recursos humanos adotada dentro das organizações públicas, tanto na administração direta como na indireta. Controlar todo o seu patrimônio, controlar os seus bens, seus direitos, suas obrigações, direitos e deveres, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão. Só que para que nós possamos implantar o controle interno, é necessário nós identificarmos qual é o modelo de gestão que está sendo adotado pela instituição. Então, esse modelo de gestão, ele impacta no controle interno, nesse sistema de controle interno que vai ser implementado. Então, as crenças e os valores da administração, elas vão contribuir ou não para que os procedimentos de controle possam ser implementados. Esse modelo de gestão também, ele vai definir como que a controladoria deverá atuar no momento do planejamento, da implementação desse planejamento, do monitoramento e da avaliação desse planejamento. E esse modelo de gestão também vai impactar na maneira como as informações serão comunicadas dentro da organização. Então, para que o controle possa ser eficaz, para que o controle possa ser satisfatório, é necessário que a gente identifique qual é o modelo de gestão que está sendo adotado naquele momento, quais são os valores, as crenças que a administração implementou. Porque os controles dependem desses valores e dessas crenças implementadas na organização. E os controles internos, nós temos que ter diretrizes que possam fundamentar, balizar esses controles. E de forma sintética, nós podemos dizer que são 3 princípios, são 3 diretrizes relativos ao controle interno. Primeiro, o ambiente de controle. Nós temos que saber quais são as diretrizes em relação às crenças e valores que serão adotadas na administração. Nós temos que ter diretrizes operacionais, ou seja, regras, procedimentos que deverão ser institucionalizados, padronizados e que vão possibilitar monitorar, revisar e redefinir ou definir esses procedimentos. E temos os princípios relacionados aos recursos humanos, que são as diretrizes que vão identificar as responsabilidades, funções, tarefas, cargos, acesso ou não a determinados ativos e como que tudo isso deve ser registrado. Portanto, nós podemos dizer que o controle interno, ele deve ser, ao ser implementado, ele deve ser útil quando ele puder proteger a organização e promover o desenvolvimento dessa organização. Quando ele for prático, porque o tamanho, a forma de implantação desse sistema deve ser adequada ao tamanho da organização, ao porte das operações que serão controladas. E esse controle deve ser também econômico. O benefício que ele vai gerar tem que ser maior do que o custo que a instituição terá com a implantação desse controle. Então, segundo esse site, os controles internos deverão ser úteis, práticos e econômicos. E para que o controle interno possa existir de maneira bastante satisfatória, é necessário que a organização, primeiro, que os funcionários atuem de maneira íntegra e ética,
que a estrutura da organização esteja bem elaborada, bem adequada, bem definida, que haja comprometimento de todos com a eficiência, com a realização das metas da empresa de maneira eficiente, utilizando da melhor maneira, da maneira mais apropriada os recursos escassos existentes. É necessário que a instituição, a organização, possua uma cultura, a organização, ela possua uma forma de comportamento, uma forma de pensar a instituição. É necessário que os administradores deem exemplo com suas atitudes e que exista políticas adequadas de recursos humanos e que exista sistemas de informações e sistemas tecnológicos adequados. Quando a empresa possui esses elementos, significa que essa organização possui um ambiente adequado para que o controle interno possa ser realizado de maneira satisfatória. E quando já existe o controle interno, ele basicamente realiza 5 atividades. Então, esse controle é exercido por meio de 5 atividades. Primeiro, é proteger os ativos, proteger os arquivos, proteger os registros. Segundo, os registros e toda a documentação são adequados. Terceiro, tem que ter separação de funções. Quarto, tem que haver procedimentos adequados de autorizações para que haja o processamento das transações. E, por último, as verificações independentes, análise isolada de cada transação realizada. Então, essas são as 5 atividades básicas que são exercidas lá no controle interno. E, para finalizar, se esse controle ele é útil se ele contribui com o desenvolvimento da organização, então quais são os benefícios desse controle de forma mais detalhada? Primeiro, ele garante que exista eficácia na organização, ele verifica se os recursos colocados à disposição da empresa foram utilizados de maneira adequada, ele formaliza procedimentos, padroniza procedimentos, ele conhece quais são os níveis da organização que tem controle e onde não tem controle, ele consegue melhorar os níveis de segurança de todos os registros, ele proporciona mecanismos que vão padronizar o comportamento dos colaboradores e padronizar também as operações realizadas. Ele proporciona regras formais de conduta que vão nortear as ações dos gestores e seus colaboradores. E ele proporciona maior transparência aos atos administrativos, fundamentando assim o processo de gestão. Então, esses são os benefícios desse controle que é realizado dentro da organização com o fim de promover a aplicação adequada dos recursos e proteger, assim, o patrimônio dessa organização. Solicitamos, então, que vocês respondam o fórum, respondam também as tarefas online e as dúvidas, vocês poderão enviar os seus questionamentos através da enquete. Até a próxima!